Olá pessoal, meu nome é Vinícius, eu sou professor de História e nós estaremos aqui trazendo uma aula sobre grandes navegações destinado ao sétimo ano do Ensino Fundamental 2. Bora conferir, pessoal? Então, primeiramente aqui trazendo nossos objetivos da aula de hoje, né? O primeiro objetivo é entender o que foi a Era Moderna. Então, para nós aqui, historiadores, o que a gente considera como a Era Moderna da história. E o nosso segundo objetivo, que leva o nome da aula, é compreender o que propiciou as grandes navegações e suas consequências. E um terceiro objetivo é a gente entender o choque cultural, né? Ou seja, essas interações com o velho mundo e o novo mundo, né? Os povos nativos, os povos originários, com os povos europeus, entre outros povos e continentes. Como se propiciou essa interação entre eles e o que foi esse choque cultural também. Beleza? Primeiro, né, o contexto. Né? Então a gente está falando de Idade Moderna, né, da Era Moderna. Anteriormente à Era Moderna, nós tínhamos aqui a Idade Média, né, um momento ali da sociedade estamental, um momento de domínio muito grande da igreja, né? E a gente transita para o Renascimento, né? O Renascimento, convencionalmente, né, a linha de tempo dele vai da tomada de Constantinopla de 1453 até a Revolução Francesa, né, em 1789. Ou seja, um período muito grande de tempo, com diversos fatos e acontecimentos, né? Então, hoje a gente só vai entender o que foi a modernidade e um aspecto dessa Idade Moderna, que foi as grandes navegações. Mas lembre-se que o período foi muito extenso, né? E muito desse período começou na Idade Média, né? Na Idade Moderna, algumas características são bem evidentes, beleza? Vamos conferir quais são as características da Idade Moderna? Quando a gente fala em modernidade, a gente pensa em algo inovador, as novas tecnologias, a modernidade aparente no nosso mundo atual, né? Mas, para os historiadores, a Era Moderna, ela diz respeito a algumas coisas que são antigas para nós. Como, por exemplo, a monarquia, né? O poder dos reis, né? Então, os reis exerciam muito mais poder do que eles têm hoje. O mercantilismo, né? Que seria um embrião do capitalismo, né? Também temos a época do Renascimento, né? O que seria o Renascimento, né? Seria um novo olhar sobre a antiguidade, né? O protestantismo, né? Que seria um novo tipo de cristianismo, também a escravidão e, consequentemente, também as grandes navegações, que é o tema de hoje, né? Então, quando a gente fala na Era Moderna, a gente fala numa convenção de fatos, conjunturas e ideais que os historiadores colocam numa caixinha para a gente entender melhor o que são as eras. Então, temos a Antiguidade, a Idade Média, a Era Moderna, a Contemporânea, e todas elas são uma série de fatores que são parecidos, que deixam a gente entender melhor a história. Então, são convenções que a gente cria para a gente entender melhor a história. Então, a Era Moderna é composta dessa série de fatores aqui, que muito influenciam a nossa vida até hoje, né? E a gente vai estudar mais a fundo hoje as grandes navegações. Beleza, pessoal? Então bora conferir o que foram as grandes navegações dentro da Era Moderna. Vamos lá? Então, o que foram as grandes navegações, né? Será que foram nas grandes navegações que o homem começou a sua exploração marítima? Não. Desde a antiguidade, né, a gente vê diversas rotas marítimas, a exploração do mar Mediterrâneo entre o continente africano, europeu e asiático, né? Essa interação entre os três no domínio aqui do mar Mediterrâneo, né? Aqui tem um mapa de como eram os reinos, né, na Idade Média, né? A gente pode perceber que o comércio aqui no mar Mediterrâneo era muito intenso, né? Aqui nós temos um mapa depois das grandes navegações no mundo moderno, né? Você consegue ver o novo mundo ante ao velho mundo. Né? Então, o que foram essas grandes navegações? Foram a exploração do homem ao mar, né? Esse intuito, né, do conhecimento marítimo mais aflorado para a sua economia, né? Para explorar, para obter riquezas, para controlar rotas marítimas. Então, foi a exploração do mar no homem ali a partir do século XV, né? Beleza? Então, pessoal, uma das grandes dúvidas que sempre surge, né, quando a gente fala das grandes navegações, foi o protagonismo de Portugal e Espanha, né?
Por que será que esses dois eles largaram a frente, né? Sendo que já o povo ali que vivia na atual Itália sempre foi ligado às navegações, o povo africano. Por que Portugal e Espanha eles se lançaram à frente nesse quesito? Bora descobrir então? Justamente, né, porque esses dois estados eles já tinham uma burocracia estatal que ainda não existiam em outros países, né? Eles já tinham uma organização de estado, né? Isso foi muito importante, né? E Portugal e Espanha eles tinham ótimas relações com a Igreja Católica de Roma. Isso propiciou que eles tivessem vários acordos com a Igreja, como o Tratado de Tordesilhas, Tratado de Madrid, entre outros tratados. Também a sua localização era privilegiada, né? Portugal ele ficava no extremo oeste, né? Da Europa. Então eles estavam voltados para o Atlântico, né? O Atlântico até então não era explorado. Também, né, existiam escolas de navegação, então tinha um desenvolvimento científico das rotas marítimas, né? Então sempre foi muito importante para Portugal e Espanha o domínio dos mares, o estudo sobre os mares, e isso propiciava também essa exploração, né? Rotas marítimas, conquista de novos povos, exploração, isso tudo fomentava muito as grandes navegações, né? Beleza? Então aqui a gente tem um pouco das rotas, né? Rotas espanholas e rotas portuguesas, né? Você dá para ver que eles conseguiram conectar, né, diversos locais do mundo, né? Exploraram toda a costa africana, né? E isso gerou diversas consequências, né? Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, Pedro de Covilhas eram grandes navegadores, né? E muito importantes, né? Então isso propiciou o mundo mais globalizado, além de conhecer novos continentes, inteirar novos continentes, também suscitou algumas coisas ruins, né? Como a exploração, a escravização de vários povos, né? Então a gente sempre tem que colocar, né, isso em questão. E qual que foi a importância dessa conquista das grandes navegações, né? Por que a gente estuda isso, né? Primeiramente, né, consolidou Portugal e Espanha como grandes potências mundiais. Né? Então, nessa época ali do século XV, o século XVI, quem eram as grandes potências mundiais, como hoje os Estados Unidos, a China, eram Portugal e Espanha. Eles estavam na frente economicamente de outros países que depois eles vieram a se constituir como países, como estados, como nações, e também se tornaram potências, né, como Espanha, Inglaterra, entre outros. Mas nesse começo da modernidade, nesse começo das monarquias, do poder da nobreza, do mercantilismo, quem se destacou muito foram Portugal e Espanha, né? Eles se tornaram as grandes potências, né, mundiais, com o comércio de especiarias e a economia mercantilista, né? Portugal e Espanha também, essas grandes navegações, elas propiciaram a formação do mercado mundial capitalista. Hoje a gente sempre vê essas interações entre países, né? Começou com as grandes navegações. Também propiciaram um choque cultural entre continentes, então dois mundos muito diferentes se encontrando, o mundo do nativo e o mundo do europeu. Então essas foram as consequências e a importância do domínio dos mares. Aqui nós temos algumas imagens, né? A chegada, né, do nau de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Temos também essa questão de todo o imaginário, né? Muito se tinha do imaginário do choque cultural. Então, ao longo do tempo, foram se criando diversas literaturas sobre como era o Novo Mundo. Então, muito da imaginação era muito fértil sobre como era o Novo Mundo, né? Então, a gente tem aqui também a questão dos mares, dos monstros dos mares, dessa questão do Novo Mundo como algo como um Éden também, né? Aqui é uma outra imagem que mostra o início das grandes navegações, né? Com a conquista de Ceuta em 1415, né? Até tem um aspecto religioso, né? Uma conquista de uma cidade africana muito importante ali, né? Que era Ceuta, toda a região que era dominada pelos muçulmanos, e sabendo, né, dessa importância também para os católicos, né, dessa retomada de uma cidade que tiveram muitos conflitos com eles. Então marca o início das grandes navegações e da exploração do continente africano, né? Sempre quando a gente fala de grandes navegações, a gente fala sobre a exploração do continente africano e também sobre a descoberta ou o achamento do Novo Mundo, ou seja, as Américas, América do Sul e América do Norte, também América Central, e todas elas por Espanha e Portugal. Beleza, pessoal?
Então agora a gente vai fazer uma pequena atividade para a gente refletir, né? Então aqui a gente está tendo uma pintura, né, do Vitor Meirelles, né, sobre a primeira missa no Brasil, né, e também aqui um relato da primeira missa do Pero Vaz de Caminha, né, quando ele chegou ao Brasil. E aqui ele tem um relato de como foi essa primeira missa. A partir então da leitura e da análise de imagem, né, que vocês vão fazer, eu vou traçar algumas perguntas para a gente responder. Beleza, pessoal? Então, a partir do relato de Pero Vaz de Caminha de 1500 e da pintura de Vitor Meirelles de 1861, veja, muito tempo depois da primeira missa, a pintura, responda as seguintes perguntas, né? Quem são eles mencionados no texto? Então, no texto do Pero Vaz de Caminha, ele sempre fala nós, eles. Uma diferença brutal, né? Como se não fossem humanos eles também, né? Então, no trecho ele menciona eles, né? Com as mãos levantadas, eles se levantaram conosco. Quem são eles desse texto? Então, a partir da sua interpretação, escreva quem são eles mencionados no texto. Beleza? E a segunda pergunta é mais voltada para o choque cultural, né? O contato entre europeus e os povos nativos, ou os povos originários, foi sempre harmonioso, como na imagem, no texto? E eu peço uma justificativa para vocês. Tá bom, pessoal? Essa aqui foi nossa aula, né? Um pouco das referências que nós usamos. E até a próxima.